da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa Casa de Paz e Amor. Aqueles que também, além do salão, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, o nosso abraço fraterno aqui de todas as quartas-feiras, né? Para que a gente juntos consiga, mais uma quarta-feira, encontrar aquilo que a gente aqui veio buscar, né? Angariar forças para os nossos desafios, né? Do dia a dia, e que principalmente a gente consiga se sentir melhor, né? Do que quando a gente adentrou. Esse deve ser o nosso objetivo. E com certeza a gente adquire isso nesse momento de recolhimento, de prece, de busca da sintonia mais elevada com os nossos mentores, e nesse movimento de oração, de conteúdo que vai sendo passado, a gente vai com certeza sentindo o nosso coração mais tranquilo, mais equilibrado, e aproveitando melhor, sempre com bastante atenção, esse momento que é oferecido nesse trabalho. Então, que a gente possa aproveitar esse trabalho da noite e dando início também assim ao nosso trabalho. A gente, como é de costume, pede para vocês desligarem os celulares nesse momento, ou colocar naquele modo avião, no silencioso, para que o nosso trabalho consiga fluir daquela maneira bem tranquila, sem os sons que por vezes podem atrapalhar. A gente já está no meio de outubro. Daqui um pouco mais de um mês e meio é Natal. E a gente sabe que vai chegando o fim do ano. A gente tem vários trabalhos durante todo o ano aqui na nossa casa, para a ajuda das famílias assistidas. Mas a gente tem uma missão todo fim de ano, todo Natal, que é as cestas de Natal para os assistidos. Vocês já devem ter notado que lá na frente, na entrada do salão, tem uma caixa com uma cesta, né, com uma sacola ali, com alguns itens dessa cesta. Então a gente sempre começa já agradecendo por tudo aquilo que vocês têm auxiliado a nossa casa e os nossos assistidos, mas a gente reforça o auxílio de vocês à medida que for possível para cada um. Com algum item, se não for com todos os itens da cesta, se com a doação através do Pix ou algum outro meio lá na livraria. Isso é sempre um trabalho importantíssimo para a nossa casa, principalmente para o período de recesso que chega no fim do ano, né? Então, é essencial para que a gente consiga montar essas cestas, e a gente conta com a ajuda de cada um de vocês. A gente também lembra vocês que chega o próximo do fim de semana, sempre tem algum prato diferente para a gente comprar lá na lanchonete. Vocês já devem ter visto. Esse fim de semana, essa sexta, na verdade, sábado e domingo, a gente tem uma galinhada deliciosa, que ela vai, uma porção de 650 gramas, o preço de R$30 lá na livraria, dá para a gente comprar e retirar. A gente sempre recomenda, que é muito bom, e assim a gente também consegue auxiliar a nossa casa. A gente também vai contar com a nossa confraternização do Paz e Amor, que vai acontecer no dia 9 de novembro, ao meio-dia, lá no buffet do Clube Sampaio Moreira, na Rua Vilela, que é uma feijoada. Então, que a gente possa também, mais uma oportunidade aí de se confraternizar, e de, como é sempre bom também, comer uma boa comidinha, né? Para os trabalhos da nossa noite de hoje, a gente vai contar com o nosso amigo Sérgio, que vai fazer a leitura do Evangelho para nós. A Rita vai fazer a leitura do livro de mensagens. A prece inicial, a Alexandra vai fazer para nós. E a nossa palestra da noite, com a nossa amiga Edina Costa, ela vai falar para nós sobre Ramiro Gama na personalidade espírita, que a gente possa aproveitar bastante essa palestra aí com a Edina. As vibrações, o Isaac vai fazer para nós, e a prece final, a Laurice. Então, que a gente possa já ter um bom trabalho e uma boa noite a todos. Boa noite a todos.
Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. A indulgência. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los, oculta-os. Pelo contrário, evitando que se propaguem e se a maledicência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Irmão José, um espírito protetor. Bordeaux, 1863. Boa noite a todos. Do livro Folhas de Outono, Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Através dos olhos da alma, podemos identificar com maior nitidez as aflições e dores escondidas nos outros e, dessa forma, reconfortá-los ou acalentá-los com os braços da compaixão. A humildade não é tão somente uma entre outras qualidades ou potencialidades humanas. É também aquela que salvaguarda todas as demais. Boa noite a todos. Amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade maior, pedimos que estejamos aqui com o coração aberto para receber todos os ensinamentos dessa noite, para que quando sairmos daqui, possamos sair muito melhores do que aqui adentramos. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. E boa noite também àqueles que nos acompanham pelas mídias digitais. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Adoro vir às quartas-feiras. Agradeço o convite da Alessandra, da equipe, para nós falarmos hoje um pouco do querido Ramiro Gama. Ele é pouco conhecido, mas ele escreveu 3 livros bastante importantes, né? Que nós nos baseamos num dele, que é o Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Então, Ramiro Gama nasceu em Petrópolis, em 27 de dezembro de 1898. Ramiro depois se transferiu para a cidade de Três Rios, hoje Entre Rios. Ele foi professor, poeta, jornalista, conferencista e escritor. Ele trabalhou como professor até se aposentar na Estrada de Ferro da Central do Brasil. Ele também era freelancer num jornal de entreriense. Ele foi um grande divulgador e trabalhador assíduo da doutrina espírita. E, como eu disse, ele escreveu vários livros, entre eles Lindos Casos de Bezerra de Menezes, Lindos Casos de Chico Xavier e Lindos Casos do Evangelho. Caso alguém não tenha lido, são livros bem interessantes. Bom, nós já lemos aqui várias passagens de Bezerra de Menezes, que outros escritores, contando a vida de encarnado de Bezerra de Menezes. Ramiro Gama vai contar toda a trajetória dele em contato com o espírito de Bezerra de Menezes.
Tem histórias ali que você fica extasiado de ver, nossa, como a espiritualidade nos ajuda e nos ampara, mesmo que a gente não veja, não sinta e às vezes reclama da vida. Ramiro Gama teve esse contato com o espírito de Bezerra de Menezes. E esse livro, Lindos Casos de Bezerra, ele conta detalhes de como ele foi ajudado, de como ele foi bem amparado por esse grande espírito que nós tanto amamos, que é Bezerra de Menezes. Então, Entre Rios, hoje 3 Rios, essa cidade atravessava sua fase crucial no campo da educação. Não tinha muitas escolas. Milhares de crianças entre 8 e 12 anos viviam sem escolas. E o governo fluminense, no afã de solucionar o grande problema, determinou ao seu secretário que comprasse um imóvel que servisse para o grupo escolar. Em virtude de dirigirmos, conta aqui ele que está contando aqui, o Ramiro Gama, né? O seminário Entre Rios, fomos incumbidos de procurar o imóvel. Então, o Ramiro Gama foi incumbido pelo secretário para ir buscar esse imóvel. Aí, Manuel Campos, um bom rico que ele escreveu aqui, né? Porque ele acha que ele colocou como esse Manuel Campos era uma pessoa muito boa. Todos conheciam pela boa obra que ele praticava, o muito que ele ajudava todos os necessitados. Então, ele colocou aqui um bom rico. Isso ele veio ver depois, né? Coração generoso, espírita convicto, que ele concluíra, naquele momento, um grande e belo prédio. Esse prédio era muito apropriado para o grupo escolar que ele estava procurando. E não precisava fazer quase nada. Estava quase pronto para o grupo escolar. Ele ficou muitíssimo satisfeito, o Ramiro, com esse achado, e aí ele foi procurar o bondoso Campos. Campos o recebeu entre surpreso e alegre. E falaram de muitas coisas, tiveram muitas conversas ali. E aí, o Ramiro conta para o Campos o intento dele, que era de comprar um imóvel para fazer um grupo escolar. E aí ele diz, tentou abrir os olhos, né, do panorama tristonho, né, para o Campos, em que viviam aquelas crianças, sem instrução, por falta de um grande grupo escolar. E o interesse do governo em adquirir o prédio que acabara de construir. E disse que pagaria o dobro do que ele tinha gastado para adquirir esse prédio. Campos ouviu, atencioso, e comovidamente disse a Ramiro, Ramiro, sinto sinceramente não poder lhe atender, e nem atender ao governo fluminense. Mas prometi a mim mesmo destinar o prédio que você visitou à sede própria de um grupo espírita que irá se chamar Fé e Esperança, que vai reunir em seu seio todos os espiritistas, todos os espíritas entrenienses. Um grande grupo espírita também é uma grande escola. Surpreendeu-me dizendo, nesta escola, creia, um dia você será também um dos nossos. Ramiro, ele era ateu, não acreditava em nada. E o senhor Campos disse isso a ele. Ele saiu furioso, perplexo com a recusa do Campos, porque ele já chegou entendendo que estava tudo correto, que ele ofereceria o dobro e estava tudo certo. Estava solucionado o problema, né? E aí, ele vingativo, né, cruel, pelo jornal que ele escrevia,
no dia seguinte, exploramos a ação antipatriótica do Sr. Campos, que, no ver do Ramiro, era injustificável aquela atitude do Sr. Campos, onde já se viu negar um prédio para formar crianças, para atender crianças. E o artigo que o Ramiro escreveu ecoou como uma bomba pela cidade, porque ele deitou a lenha no Sr. Campos, colocou vários adjetivos menos qualificativos nele. Falou até da forma física dele, agredindo moralmente. Né? E aí, muitos que leram a matéria aplaudiram, acharam ótimo, né? Não é assim? Tem gente que toma partido do que não é bom, a maioria, né? Outros, já mais sensatos, se aquietava, respeitando o ponto de vista do Sr. Campos. Ele tinha o direito de vender ou não o seu imóvel. Então, se eu quero comprar alguma coisa, a pessoa não quer vender, eu vou começar a atacá-la pelas mídias? Não, né? Mas tem gente que gosta. Tanto é que muitos o aplaudiram, né? Mas um jornalista, amigo do Sr. Campos, se ofereceu para o defender. Campos, Ramiro fez isso com você, então eu vou te defender, eu vou escrever um artigo ao seu respeito, tirando essa coisa ruim que ele colocou, né, essa imagem ruim que ele fez de você no jornal. Olha a resposta do Sr. Campos. Agradeceu, delicadamente, recusou dizendo: deixa o Ramiro em paz. Ele me ensina com isso a exercer a paciência, a aprender a perdoar aos que me ofendem. Que resposta, hein? Ramiro depois ficou sabendo desse gesto do Campos, gesto digno de um verdadeiro cristão. E aí ele já ficou ali um pouco doutrinado. Como que eu vou, agrido uma pessoa moralmente, falo barbaridades a seu respeito, e ele diz que eu que o ensinei? Aquele gesto para Ramiro era novo. Aquele espírito cheio de ilusões, irreligioso, sem nenhum roteiro certo para Deus. Como que eu servi de inspiração para ele? Bom, o gesto do Campos abrandou-me e enterneceu-me, diz Ramiro, trazendo sincero remorso. E mais tarde, inesperadamente, nós nos encontramos. Abraçou-me como se nada houvesse acontecido. E tive, então, a felicidade de lhe sentir de perto a grandeza do coração e a nobreza do espírito. Isso faz-nos parar para refletir as nossas atitudes quando somos agredidos. Será que nós teríamos a mesma postura do Sr. Campos em relação ao Ramiro? Mas veja que naquele gesto ele tocou um coração. Ele tocou uma alma. Porque às vezes a pessoa só precisa de um estalo de alguém, de um calor de alguém, de um amparo, de uma palavra de alguém, para despertar a espiritualidade, para despertar aquilo que tem dentro de cada um de nós, que é o amor de Deus. Deus habita em nós. E ali aquele gesto tão sincero, daquele cristão convicto, crente em Deus e nos espíritos, abrandou aquele coração. Fez com que ele parasse para refletir. E quantas vezes já não aconteceu conosco isso? A gente observar, pelo menos comigo foi, observar a atitude de alguém que você agride,
e aquela pessoa te dá outra face. Te convida a conhecer a doutrina, a não falar mal da doutrina, bem conhecer, bem saber como é, sem devolver a ofensa. E a gente pode, muitas vezes, em nosso próprio lar, no próprio ambiente de trabalho, acalmar com a nossa atitude de não violência, de não revidar. Com certeza, Deus vai nos elevar e nos amparar. Bom, falou-nos amoroso. O Campos falou para o Ramiro: não me queira mal. Um dia você compreenderá por que não vendi meu prédio ao governo, que já arranjou outro imóvel de que necessitava. E você verificará que um grupo espírita bem organizado, como lhe disse, é uma verdadeira escola. E despedindo-se, reforçou mais uma vez: e não se esqueça de que um dia será um dos nossos. O Campos já sabia, né, do que ia dar aquilo ali. E em 3 de maio de 1922, o Grupo Espírita Fé e Esperança foi inaugurado. De quando em quando, o Ramiro passava ali na sua frente, mas ele não tinha coragem de entrar. Como que eu vou entrar ali? Vou dar o braço a torcer, né? Porque eu estou quedado pelo Espiritismo, porque eu quero conhecer. E ele passava para lá, passava para cá, mas nunca entrava. Somente em 24 de junho do mesmo ano, soube que ali haveria uma comemoração. A palestra seria ministrada, nada mais, nada menos, por Viana de Carvalho, que acho que a maioria de nós conhecemos, pela literatura espírita. Por curiosidade, né, tomando essa base, estou curioso, vou lá ver, ele disse assim: vou lá para buscar um assunto novo para o nosso jornal. Então, com essa desculpa, ele foi lá assistir, como jornalista, a palestra. E a palestra era sobre a parábola dos talentos. E ele disse assim: arrebatou-me. Como vês, tirou o véu das minhas vistas, levando-me ao coração a semente primeira dos ensinos de Jesus. Quem de nós aqui já lemos a parábola dos talentos? Deixa eu ver. Ótimo, bastante gente, né? Que bom. Então, nós vemos ali, né, como que nós estamos lidando com esse talento. Porque Deus, o Pai da vida, nos deu talentos a cada um de nós, a toda a humanidade. Não foi só para um, para outro, não. Ele deu talentos para todos nós. Quem de nós já descobriu nossos talentos? Ler a parábola é uma coisa. Entender nossos talentos, fazê-lo multiplicar, depende de cada um de nós. Então é necessário que nós mergulhemos interiormente e buscamos entender o que Deus espera de mim, o que a espiritualidade espera de mim. Por que eu reencarnei? Com qual finalidade? Será que era para só isso que eu estou fazendo? Nasci, cresci, trabalhei, me formei, casei, tive filho ou não tive, ou estou solteira. É esse o talento? Acho que não, né? Acho que é muito mais. Então, nós que trabalhamos na casa espírita, a pouco e pouco, vamos descobrindo os nossos talentos. Porque o verdadeiro talento de um verdadeiro cristão é a prática da caridade, bem conduzida e bem feita, né? Viana de Carvalho citou lindos casos da vida de Bezerra de Menezes. O primeiro dos espíritas do Brasil, que não pondo a candeia debaixo do alqueire, demonstrando coragem
e convicção, sinceridade e abnegação na sua tarefa. Bezerra de Menezes, na sua missão, aproveitou bem os talentos na possibilidade de servir, amar e exemplificar os ensinos do amigo Jesus, como todos nós já sabemos. Que a vida de Bezerra de Menezes nos convida a realmente penetrar no assunto da caridade, do amor, né? dos desinteresses de posse, do apego da posse. Diz Ramiro, dentro de mim, como que caíam gotas de luz, beneficiando a minha mente, que começou a viver. E ele passou a admirar Bezerra de Menezes. Buscou conhecer a sua vida, suas obras, e aí ele se tornou espírita. Como afirmava o Sr. Campos, nesta escola, creia, um dia você será um dos nossos. E aí a responsabilidade também dos que recebem lá na porta, dos que estão aqui nos acolhendo, e principalmente do expositor, que tem que se preparar bastante e rogar muito a espiritualidade, esse amparo, essa ajuda para esse momento, para que possa despertar as mentes das criaturas. Eu tinha um amigo que dizia assim, se no meio de 200 pessoas eu despertar uma mente, eu já fico feliz. E é real. Precisamos trazer assuntos que façam com que a gente pense, reflita. Como está sendo o meu comportamento? Olha que aquela palestra mudou a vida, um gesto bom de uma pessoa, e uma palestra mudou a vida de um cidadão. E tornou-se ele trabalhador, convicto, né? E neste livro, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, ele vai contar sua trajetória, como ele escreveu esse livro, como ele teve contato com Bezerra de Menezes, como Bezerra de Menezes aparecia para ele, começou a ajudá-lo, porque os propósitos dele era muito sincero, quanto à ajuda, quanto ao amparo aos menos favorecíveis. E os casos, muitas vezes, são hilários, porque ele ia atender as pessoas, depois ele tinha medo do resultado. Eu ri muito e chorei bastante também, porque neste livro também ele conta como que ele foi conhecer a família de Bezerra, que ainda estava encarnado naquela época, né? Então, assim, o final desse livro é comovente. Eu estava falando para o rapaz, eles choraram ali, né, contando o caso, dizendo que estavam em lágrimas de emoção, e eu também. Porque falar de Bezerra, falar sobre a doutrina, falar sobre as nossas mudanças, a nossa peregrinação pelo deserto da alma que ainda temos, é muito importante. A pouco e pouco você vai olhando a vida com outros olhos. Você vai tirando a lupa de ver tudo muito grande, muito crescido, e vai enxergando realmente a vida como ela é. As necessidades que nós vamos passando, os desafios que chegam até nós, para nos fazer crescer, para melhorarmos a nós todos como espírito. Porque um dia nós vamos habitar a nossa única morada, que é a espiritualidade. Portanto, ele aqui convida ao desapego. É bom ter, maravilhoso, mas não se apegar, né? E foi. Sempre pedia inspiração ao querido médico dos pobres, que sempre o assistia. Foi ele, Ramiro Gama, que fundou a 4ª Mocidade Espírita do Brasil. Então, muitos casos que tem para contar aqui, né? Inclusive, ele uma vez conta que estava em discussão, né? Porque houve muitas idas e vindas, altos e baixos na vida dele como espírito, como na vida de todos nós.
E um dia, discutindo ali pela doença de um filho, ninguém se entendia mais ali, ele ganhou um quadro de Bezerra, de um amigo, né? Tinha a figura de Bezerra, e esse quadro, no afã da discussão, ele caiu. E fez aquele estrondo e todos pararam. E correram para ver o que tinha acontecido. Não tinha acontecido nada, não furou a parede, não tirou aquela cordinha que antigamente pendurava com a cordinha, não tinha acontecido nada. Aí depois ele teve a inspiração que Bezerra de Menezes falou, que um verdadeiro espírita conversa e não discute. Que aquele foi para ele um alerta, para acalmar os ânimos. Porque quanto mais se discute, mais grita, mais fala, e aí vai indo, vira uma bagunça, ninguém se entende e não se resolve nada. Né? E aí, ele diz que traduziu cheio de amor e remorso aquele acidente e o fez melhorar. Nossa invigilância, nossa discussão, nossa mágoa, cria um ambiente desarmonioso. E diz Ramiro, até hoje, lutamos para dominar nossas paixões, disciplinar o espírito, efetivar o controle íntimo, certo de que é por esse calcanhar de Aquiles que quase sempre somos vencidos. A invigilância. Vamos pensar nisso. E eu recomendo esse livro. Lindos casos de Bezerra, lindos casos de Chico Xavier e lindos casos do Evangelho, que vai abordar várias passagens do Evangelho. Que Jesus nos abençoe, que essa noite seja uma noite de muita paz, que possamos levar daqui o que viemos buscar. E eu torço para que todos possam ter vindo buscar essa paz interior. Paz e bem em todos os corações. E depois dessa palestra, que tivemos muitos pontos para refletir, vamos agora, em um momento que é só nosso, vamos sentindo esse ambiente, estas vibrações que nos envolvem, vamos sentir a paz que também existe nesse salão, com a presença dos irmãos espirituais que querem só o nosso bem. E ficamos assim, mais fáceis de elevar os nossos pensamentos até o mais alto. E vamos fazendo isso. Elevemos os nossos pensamentos até o nosso Mestre em Jesus. Vamos nos deixar ser envolvidos nesta música suave que escutamos, visualizando assim a figura do Mestre, olhando nos nossos olhos, sorrindo para nós, colocando a sua mão sobre os nossos ombros, e nos sentimos nesse momento fortalecidos e em paz. E é nesse momento que vamos começar a receber a terapia dos passes, através dos médiuns que se prepararam tão convenientemente para esta noite. Do alto do salão começam a cair pétalas de rosas brancas, muito alvas, sobre a altura da nossa cabeça, o nosso centro de força coronário. E essas pétalas, quando elas tocam a nossa cabeça, elas se dissolvem em vibrações muito amorosas. E esse centro de força é o que nos une com Deus, com o nosso Mestre Jesus. Vamos sentindo esta união agora, e que essa união possa ser constante durante as 24 horas que estamos aqui.
E estas boas vibrações agora descem para a altura da nossa testa, o nosso centro de força frontal, iluminando toda a nossa mente, para que os nossos pensamentos também possam ser iluminados, para que vejamos ângulos diferentes da nossa vida, para que saibamos resolver aqueles problemas que nós não vemos uma outra questão, uma outra solução. Que os nossos pensamentos, eles possam ser sempre positivos diante de nossas vidas. E estas boas vibrações agora recaem na altura da nossa garganta, o nosso centro de força laríngeo, envolvendo assim todo esse centro de força, a nossa tireoide. E neste momento, todo o nosso corpo, todo o nosso sistema glandular começa a entrar em harmonia plena, total, com o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual também. Vamos aproveitando todos esses tratamentos que estamos sendo beneficiados agora. E estas boas vibrações agora descem na altura do nosso coração, o nosso centro de força cardíaco, fazendo um verdadeiro trabalho nesse centro de força, fazendo com que nós possamos seguir aquele grande ensinamento do Mestre, amar o próximo como nós gostaríamos de ser amados, que nós possamos ter a grande capacidade também de perdoar, para não carregar mágoas, ressentimentos. Então, este centro de força está sendo muito bem trabalhado pelos nossos mentores. Respiremos profundamente, vamos captando esse ar diferenciado, sublime deste salão. E estas boas energias agora atingem o nosso estômago, o nosso centro de força gástrico, fazendo também com que nós possamos assimilar de maneira sábia todos aqueles acontecimentos que nós vivenciamos na vida, que nós possamos transformar acontecimentos que não são tão bons, mas digeri-los de maneira positiva e serena. Este centro de força agora está sendo muito bem trabalhado. Uma tonalidade verde escura está sendo envolvendo todo esse nosso centro de força. E agora estas boas vibrações alcançam na altura do nosso baço, nosso centro de força esplênico, fazendo com que a nossa imunidade física e espiritual possa aumentar, que possamos ficar imunes às enfermidades do corpo físico, mas também às enfermidades espirituais, que possamos adquirir resistência para todas elas. E agora estas vibrações alcançam na altura do nosso baixo ventre, o nosso centro de força ligado à nossa responsabilidade, o nosso centro de força genésico, que possamos ter a sabedoria de recriar, cocriar, gerar a nossa vida, a nossa caminhada na nossa atual existência, para que ela possa ser produtiva e feliz, mas feliz também para os que acompanham os nossos passos. E estas boas vibrações descem pelas nossas pernas, passam sobre a sola dos nossos pés e sobem novamente pela parte posterior das nossas coxas, alcançando a altura da nossa coluna, o nosso centro de força básico, fazendo com que nós possamos assimilar todas aquelas energias que nos fortalecem, as energias da Mãe Natureza, da Terra, para que nos tornemos fortes perante
a nossa vida. E assim, estas energias sobem por toda a nossa coluna, iluminando vértebra a vértebra, fazendo com que todos os nossos centros de força, todos os nossos sistema nervoso, possa ficar em harmonia. E assim, depois de muito receber, vamos também doar um pouco daquilo que recebemos. Vamos visualizar as urnas de encarnados e desencarnados, para que todas estas pessoas que forem lembradas possam receber também estas boas vibrações. Vamos vibrando por todos os dirigentes dessa nossa casa, trabalhadores e frequentadores, para que eles possam cada vez mais, todos nós, recebermos esta luz de Jesus em nossos corações. Vibremos pelo planeta Terra, aonde tiver uma dor, uma lágrima, que as nossas vibrações possam alcançar. Nos hospitais, nos orfanatos, nas creches, nos asilos, os moradores de rua, as penitenciárias, enfim, aonde exista sofrimento e dor, que estas nossas vibrações possam chegar até todas estas pessoas, vencendo o obstáculo das paredes, para alcançar o coração de todas elas. Vibremos agora pelo nosso lar, a nossa querida casa, na qual nós vivemos com os nossos familiares, os nossos queridos. E se estamos vivendo sozinhos, é um engano nosso, porque nunca estamos sozinhos. Existem irmãos espirituais, familiares que nos querem bem e constantemente estão ao nosso redor. Então vibremos para o nosso lar. Vamos abrir as portas, as janelas, para que a luz de Jesus, a claridade divina possa entrar e higienizar todos os cômodos, levando tudo aquilo que não nos é necessário, deixando somente o perfume das flores, que vai nos abagajar por toda a semana, nos iluminando a caminhada. E por último, vamos visualizar as garrafinhas de água que trouxemos. Vamos visualizar o filtro das nossas residências, porque neste momento, irmãos espirituais responsáveis por este belo trabalho de fluidificação das águas, recolhem todas estas vibrações que estamos sentindo, as vibrações das naturezas, das matas, das florestas, das águas, para que transforme a nossa água em um medicamento só nosso, que só serve para nós. Então, quando formos tomar esta água, elevemos o pensamento ao mais alto para potencializar esse remédio espiritual. E assim, gratos por tudo que recebemos essa noite, vamos acompanhando a Laurice na prece de encerramento. Pai amado, Mestre Jesus, espiritualidade amiga que aqui esteve presente durante todo esse trabalho, te agradecemos, Senhor, por todas as benesses aqui recebidas e que elas permaneçam conosco durante toda a semana, nos envolvendo, dando-nos o equilíbrio necessário, o amor, o não julgamento. E assim pedimos, Senhor, que acompanha-nos de volta aos nossos lares, envolvidos pelo Teu amor, a Tua misericórdia, que tenhamos uma boa noite de sono,
um repouso refazedor e que possamos novamente estar aqui na próxima quarta-feira para mais um reabastecimento das tuas benesses, Senhor. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito boa noite a todos. Possam voltar em paz aos lares de cada um. E até a próxima semana.